Perfeito, pessoal. Então, começamos aí a gravar. Boa noite para vocês. Vamos lá para o nosso texto. Nós estamos no terceiro tópico. Ele traz aqui no comecinho a autora Marianne Chauí falando de padrões de conduta, aquela ideia de que há uma imposição, uma padronização do comportamento dos indivíduos. E ela, mais uma vez, remete ao Epicuro, quando ela diz que esses padrões têm por finalidade garantir a integridade física e psíquica do indivíduo, ou seja, a saúde, o bem-estar, né, do indivíduo, e a conservação do grupo social. Né? Ou seja, de um lado, você tem, então, o que ele chamava, o Epicuro chamava de prazer. Não é um prazer hedonista, é o prazer do bem-estar. Né? E do outro, você tem a amizade, a paz. Né? Aquilo que permite com que os indivíduos se identifiquem como pertencentes a um grupo, né? E mantém os laços, né, dos indivíduos. Bem a paz. Lógico, a nossa questão, nossa discussão posterior, que eu quero fazer no grupo depois, naquele grupo que eu convidei vocês, né? Entre outras coisas, vai colocar essa questão da manutenção do corpo social, do grupo, ou melhor, da sociedade, na medida em que ela, hoje, se encontra seccionada em duas classes sociais de interesses antagônicos. Né? Quer dizer, o fato de haver classes sociais já indica que há antagonismo. Né? E é por isso que é assim, tremendamente estúpido essas propostas que, por vezes, a gente ouve por aí, de promoção de um bom convívio entre pobres e ricos. Sinceramente, eu não vejo qual a razão para um pobre aceitar a sua pobreza diante do rico. Né? Isso não é uma questão de inveja também. Né? Isso é uma questão facilmente perceptível de um problema, né, na sociedade que permite com que uma minoria detenha hoje mais de 50% da riqueza produzida, enquanto a ampla maioria está na luta, né, quando não está na fome, e por aí vai. Enfim. Ou seja, o que eu estou pondo aqui é a questão das condições atuais de haver uma ética, né, realizar, né, um comportamento ético na sociedade. Não é à toa que você tem hoje um clamor pela ética para todos os lados. Né? Todo mundo aí querendo ética nisso, ética naquilo, ética na política, que é o mesmo que pedir ética na guerra, uma tolice. Né? Justamente porque parece haver aí uma intuição de que não há possibilidade, né, de realizar essa ética. Mais ou menos como os gregos, quando a polis cai, e eles passam, finalmente, então, a falar de liberdade, quando as condições reais da liberdade já não existiam mais para eles. Né? Então, mas, e aí? A imposição dos padrões é uma violência? E o que é? A violência é o que ela vai falar a partir do parágrafo seguinte. Ela fala que a violência, ela dá basicamente dois conceitos aqui de violência. O primeiro é esse. A violência é percebida como uma coação, né, uma coerção física e psíquica sobre alguém, de modo que você coloca essa pessoa ou agindo contra si mesma, ou se sentindo mal, de modo que você causa algum dano, né, algum prejuízo, ou ao corpo, ou à consciência, né, ou então um constrangimento, e por aí vai. É a violação da integridade física e psíquica e da dignidade, o que é interessante, porque isso pode acontecer sem que você esteja obrigando a pessoa a fazer qualquer coisa, né? Então, o assédio entra aqui. Né? Bom, aí ela vem falar aquilo que o Kant disse, e que
como eu falei, é o segundo conceito. Na medida em que somos sujeitos da ação, do conhecimento, nós somos indivíduos autônomos, somos indivíduos sencientes e por aí vai, né? A violência é tudo aquilo que nos reduz a objetos, né? Ou seja, nega a nossa condição subjetiva. Em outros termos, né? A violência é tudo aquilo que nos reduz a meio, né? Quando, dizia o Kant, nós somos fins em si mesmos, né? Nós não somos meios para que alguém obtenha alguma coisa através de um uso e abuso das nossas pessoas, né? Por isso ela diz, somos pessoas, não podemos ser tratados como coisas. Está claro isso, pessoal? Né? E aí é que, por exemplo, você percebe que o sujeito que mente para você está te entregando aí uma informação falsa sobre qualquer coisa, de modo que você pense e haja de acordo com a mentira que ele arquitetou. Por que ele está fazendo isso? Porque provavelmente ele quer se beneficiar de algum modo, né, da sua falsa noção, né, das coisas, ou sei lá, de alguém, etc., de uma situação e por aí vai. Tinha só uma coisinha aqui, que ainda bem que eu coloquei o roteiro, que tem a ver com o que ela falou ali no comecinho, da moral enquanto um padrão, né? Por que se padroniza? Por que um padrão, né, garante ou visa, né, visa garantir, ou pelo menos, né, visa uma situação em que você preserva o indivíduo, né, nos laços sociais? Porque, como eu disse ali, isso cria uma dimensão de previsibilidade. A moral é isso. Então, eu gosto de dar um exemplo em sala de aula. Infelizmente não estamos em sala de aula, mas imaginem se a gente estivesse e um de vocês, ou talvez eu, né, subisse na mesa, no meio da aula. As pessoas vão parar, vão olhar aquilo, vão achar meio inusitado, eventualmente vão falar qualquer coisa, tipo, oh, maluco, né? Sai daí e tal, ou então vão rir, né? Essa é a reação, digamos assim, a uma situação de surpresa. Você diria assim, estranho, mas por enquanto tudo bem, né? O sujeito só está fazendo uma coisa meio ridícula, e é por isso que a gente ri. Mas aí, de repente, o sujeito começa a dançar. Aí a coisa vai ficando um pouco mais risível, um pouco mais estranha, né? E o pior é que o sujeito, eventualmente o melhor, começa a fazer um striptease. O sujeito, ou a sujeita, não sei, né? Enfim, vai ter gente achando ótimo, mas vai ter gente achando aquilo ligeiramente inusitado demais. Estranho. Tipo, o que é isso? Uma pegadinha, né? Puxa aí o celular, começa a filmar, porque pelo menos vai bombar no YouTube. O problema é que o sujeito, o indivíduo lá, de repente está totalmente pelado, aí realmente a coisa ficou assim, né? Opa, isso aqui tá... Nem no ensino médio isso acontece, né? Aí o sujeito tira uma faca do bolso. Que bolso? Sei lá, vocês imaginem que bolso, já que ele está pelado. E a faca sai ensanguentada já, uma vez que ele não tirou do bolso da roupa. Aí, quando você vê isso, acabou o grau, né, do risível, do inusitado. Agora a gente passa para o pavor, né? A gente passa para aquele estágio em que você imediatamente chama o segurança, sai correndo, né? Sai correndo desse cara, porque esse cara tá louco. E o que é um louco? É alguém cuja ação você não pode prever, né? Por que você, né, o sujeito está surtado, por que você pega ele, liga lá para a Barbacena e fala aqui, traz aí o uniforme, né, do time,
dossiês, né? Traz aí a camisa. Porque você não sabe o que esse sujeito é capaz, né? Ainda mais se ele tem uma faca. Ainda mais se ele tirou a faca já ensanguentada. Quer dizer, o que esse sujeito é capaz de qualquer coisa. E você não vai pagar para ver. Enfim. Então, quando, né, um professor entra em sala de aula, ele espera um comportamento determinado dos alunos, na medida em que eles são alunos. Os alunos esperam dele um determinado comportamento, na medida em que ele é um professor. Então, todos esses comportamentos são previstos, né, nesses padrões, ainda que não estejam escritos em lugar nenhum, eles sejam, digamos assim, consuetudinários, né, eles pertencem ao costume, né, mas todo mundo sabe o que esperar, né? Se você vê um sujeito com uma cara feia vindo à sua direção no meio da noite, não tem mais ninguém, você sabe o que esperar. Se você está dentro de um ônibus, ou de um cinema, melhor ainda, está escuro, não tem quase ninguém, não tem ninguém no cinema. Você foi lá assistir um filme, todo mundo já falou que é ruim, mas, sei lá, às vezes você tem mau gosto. Foi lá, sentou no meio do cinema, oh, beleza, não tem ninguém, escolha onde sentar. E entra outro sujeito, o cara senta do seu lado. Você não vai pensar, esse cara quer fazer novos amigos, né? Você vai pensar uma série de outras coisas e é melhor não pensar muito. É melhor agir quanto antes. Não é? Então tá, vamos lá para o tópico seguinte, em que ela está aí falando dos constituintes dessa dimensão moral. O que é que forma, né, uma circunstância de aspecto moral? Em primeiro lugar, um agente, né, um indivíduo. Ele é consciente da diferença entre aquilo que se denomina de um bom comportamento, uma boa intenção, uma boa escolha, etc., algo legal, bacana, e aquilo que não é, né? Como ela diz aí, a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido, proibido, virtude, vício. Ela chama a gente consciente agora de consciência moral, eu coloquei em negrito aí, ó. Não só sabe disso, mas ele também, esse agente, essa consciência, esse indivíduo, é capaz de avaliar os atos, condutas, né, e tal, através dessa noção que ele tem dessas diferenças, ou seja, os valores são critérios, são parâmetros para que a gente possa fazer essas avaliações, de julgar as coisas, as pessoas, etc. e tal. E aqui vale a pena comentar uma coisa. Há quem diga, não julgueis para não ser julgado. Eu não sei qual que é o problema de julgar alguém, porque a gente está julgando tudo o tempo todo, né? E a gente não está julgando necessariamente mal, pelo contrário, né? Se a gente está com alguém e a gente passa um tempo e de algum modo a gente está ali porque julga algo ali é bom ou é interessante ou é vantajoso, não interessa, não é? Então quem diz não julguei para não ser julgado, julga que julgar é sempre julgar mal, e não é assim necessariamente. Enfim, esse indivíduo, na medida em que ele é capaz disso e de agir, né, de acordo com isso que ele sabe, e aqui vale a pena lembrar que aquilo que nós pensamos, ou aquilo que está, digamos assim, como uma formulação teórica, ou mesmo é uma teoria, né? Eu estou colocando o termo para distinguir da prática, né? Essa dimensão teórica do pensamento, ela existe para guiar a prática. Nós sempre pensamos antes de fazer as coisas, né? Então, esse sujeito age de acordo com isso, né? Que ele pensa, que ele reconhece, que ele sabe. Então, ele responde por suas ações, sentimentos e intenções, e etc. e tal, e pelas consequências do que ele escolhe, né? Isso porque eu devo ter dito já, ao escolher e agir, né, ele instaura ali um processo na realidade que se desdobra e incide sobre os outros, que se não fosse por isso, não fosse ele ter escolhido e agido e instaurado, né, as consequências, né, não haveria nenhuma forma atingindo esses indivíduos partindo dele.
de modo que, se partir dele, é ele quem, né, deve responder. Na verdade, o sujeito sabe disso. É por isso mesmo que existe o arrependimento. O sujeito se sente arrependido quando fez besteira. Né? Se ele se sente arrependido, se ele não se sente arrependido, ou ele é meio incapaz cognitivamente, eventualmente, ou moralmente, de reconhecer a bobagem que ele fez, ou ele é um psicopata. Né? O psicopata não necessariamente sai matando as pessoas, ele simplesmente tem, digamos aí, até onde se, né, uma incapacidade emocional. O emocional nos envolve, né? De algum modo, ele é o estofo da exigência, né, de responder não só às circunstâncias, mas responder pelo que nós respondemos, né, às circunstâncias. Sem esse emocional, o sujeito pode ter ali uma dimensão teórica, ele sabe que tem que responder. Agora, ele não vai ter muita motivação. Enfim, vamos lá. Isso é por isso que psicopatia é um problema. Agora, ela fala uma coisa nesse parágrafo que eu acho tremendamente importante, ele é um dos mais importantes do texto. Ela diz aí que a consciência moral ela é capaz de deliberar diante de alternativas, decidir, escolher antes de se lançar à ação. Ela é capaz de avaliar, pesar motivações pessoais, exigências da situação, as consequências para si e para os outros, a conformidade entre meios e fins. Aí ela lembra o Kant de novo, diz que empregar meios imorais para alcançar fins morais é impossível. Isso aqui é um problema, porque isso aqui vira moralismo. Né? Na medida em que um meio, o que é que torna um meio imoral, se não o fim? Né? Há situações facilmente imagináveis em que, se você fala a verdade, você obtém um fim imoral. E se você mente, você evita o pior. Né? É só imaginar o Kant, que era alemão durante o século XX, ali nos anos 30, 40. Aí um judeu pede para se esconder na casa dele, esconde que a SS vem aí. Aí a SS bate lá, tem um judeu aí? Enfim. Aí ela fala o que eu queria, na verdade, chamar a atenção. A consciência moral tem a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo se o estabelecido for imoral ou injusto. Ela não diz aqui o que é isso, o estabelecido. Porque talvez ela tivesse que gastar aí um tanto de tinta e páginas para nos dizer como é possível isso que ela falou, se esse estabelecido quiser dizer o quê? A moral estabelecida. O que mais seria? Né? Mas peraí, quer dizer que nós temos obrigação de transgredir a moral. Se a moral for imoral, mas não é a moral, justamente, que nos diz o que é moral ou imoral? O que o Epicuro diria? Imoral é aquilo que atenta à integridade do indivíduo e dos laços sociais. Portanto, nós temos um critério real para dizer a respeito da moralidade da moral. Né? Quer dizer, não é difícil de perceber certas coisas, certos valores que nós herdamos, né, a princípio, e depois reproduzimos, possuem algo errado ou caduco. Né? Basta conversar aí com o avô ou a avó de vocês para ela contar que na época dela não podia sair à rua com os cotovelos à mostra, porque isso era indecente, ou os joelhos. Né? Hoje, você não vai falar para sua filha um negócio desse, olha, é indecente mostrar os cotovelos na rua. Quer dizer, eu acho que deve ter quem faça, né, faça uma coisa dessas, mas o problema é que você coloca a criança em contradição com o mundo e
E é o tal negócio, não são só os professores que estão lá doutrinando as crianças em sala de aula, né? Muito mais que os professores, você tem o bairro, você tem a rua, você tem a internet, a televisão, rádio, tudo. Né? Aliás, por conta disso, eu não sou a favor de colocar ninguém em uma bolha para proteger das ideologias ou qualquer coisa e tal, pelo contrário. Né? Eu acho que tem que expor a tudo que está aí, para que o indivíduo, né, autonomamente saiba do que se trata e possa escolher, né, o que lhe parecer mais adequado, melhor, etc. E tal. Isso é você ensinar uma criança a ter autonomia, a ter coragem, ter segurança, etc. e tal, né, ter confiança em si mesmo. E, inclusive, isso é uma forma de você não temer, né, por ela, você saber que, né, essa criança vai se tornar um adulto responsável por si e pelos próximos. Né? Então, essas coisas que a gente ouve aí falar, né, escola sem partido, como se os alunos fossem robozinhos, o professor joga lá o conteúdo na cabeça dele, como se os alunos não estivessem lá no fundo da sala de aula assistindo um pornozão ou qualquer outra coisa, né? Então, mesmo sendo muito afetados pelo que você diz. Enfim, é isso. A moral, ela muitas vezes traz conteúdos contraditórios. Eu dei esse exemplo, mas poderia dar outros. Né? É por isso que eu coloquei lá no finalzinho que a moral, a dimensão moral é um campo de guerra. Não é uma forma de você transformar um sujeito em anjinho, não. Você tem um problema que é o da não universalidade dos valores e uma exigência de que eles se tornem universais, reconhecidos. Né? E aí é que você tem quem esteja aí batalhando para fazer com que a gente reconheça, por exemplo, machismo, ou racismo, né? ou qualquer forma de, sei lá, de menosprezo de um indivíduo por aquilo que o indivíduo não provém dele enquanto pessoa, mas provém, às vezes, da natureza do corpo dele, né? O sujeito é um anão, ou o sujeito é obeso, enfim, esse tipo de coisa que você encontra na cultura, né, sendo disseminado há anos, e tem pessoal tentando combater, ou seja, transformar os valores, porque os atuais não estão contribuindo. Né? Pelo contrário, convenhamos, o Brasil possui uma cultura, um cultivo de violência tremendo, né? Contra as mulheres, contra o índio, contra os negros, contra deficientes, por aí vai. Né? Contra professores, vocês que são professores ou vão ser, né? Vocês sabem, e se não sabem, vão ficar sabendo. Enfim, uma que nós temos aí, é uma arena, né, em que estamos lutando para fazer com que a igualdade de tratamento, né, o respeito, etc. e tal, se torne realmente efetivo e universalizado. Certo? Vocês sabem o quão difícil é isso. Vocês veem que há quem faça troça desse tipo de coisa. Né? Diz, vitimismo, isso aí. E não é vitimismo. Né? Esses indivíduos aí apodreceram por baixo da própria pele e pior, eles gostam. Não lhe basta ser estúpido, tem que se orgulhar de ser estúpido. Não tem nada mais miserável que isso. Né? Quer dizer, o sujeito que ele retroalimenta a vileza, né? A abjeção dele, e quer ainda dizer que a natureza do ser humano é má. Quer dizer, o sujeito ainda está falando que você é como ele. Né? É foda. Enfim, é por isso que está aí, e é importante lembrar disso. Né? Há uma obrigação da consciência moral, na medida em que ela percebe que há um cultivo de violência, né,
em meio ao padrão moral, em meio aos costumes, etc. E é preciso combater isso. Então, daí essa obrigação de transgredir a moral quando ela apresenta imoralidade. E é por isso que, no passar do tempo, a moral se transforma. Né? E também é interessante isso, quando ela fala aqui, do ponto de vista do sujeito moral, a ética faz uma exigência, né, essencial, que é a da condição autônoma. Ela distingue aqui entre aquele que é heterônomo ou passivo diante da moral. E ela vai dizer o passivo, aquele que deixa a vida me levar, né? Ele não tem as rédeas da vida, do próprio destino dele, destino aqui, que ele, no sentido daquilo que ele vai escolher e construir, né, da sua própria história, ele não tem nas mãos, ou então ele larga. Ou ele se deixa governar e arrastar, né, e se levar, né? Vou deixar a vida me levar, né? Essas coisas. Pelos impulsos, pelas inclinações, tendências, paixões, circunstâncias, sorte, opinião dos outros, medo, né? Ou pela vontade de outro. Olha, ela está falando uma coisa que eu vou voltar já. Parágrafo seguinte. Ativo ou virtuoso controla seus próprios impulsos, inclinações, paixões, né? Ele coloca em questão para si mesmo e com os outros o sentido dos valores, olha, isso é interessante, e dos fins estabelecidos, né? Indaga se devem e como devem ser respeitados ou transgredidos por outros valores. Aqui ela praticamente entregou o que antes estava um pouco escondido. Né? Transgredidos por outros valores, enfim, em nome de outros valores e fins superiores aos existentes. Avalia sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta. Mas não era a moral que dava a nós as regras de conduta? A gente fala disso. Consulta razão e vontade antes de agir, considera os outros, blá blá blá, responde pelo que faz, julga as intenções, você já falou isso, recusa a violência, uma palavra é autônomo, e aqui nós temos uma notinha lá no finalzinho da página, que também é bastante interessante. Autônomo, do grego autos, si mesmo, nomos, é lei, norma, regra. É o que dá para si mesmo a norma, a regra. Ali ela diz autonomia significa autodeterminação. Ao contrário, o heterônomo de outro, né? Hétero, outro, nomos, é aquele que recebe do outro o que é a norma e a regra. Mas e aí, o padrão moral não era imposto a nós? A moral não se impõe a nós? De fato, se impõe. Como? Aqui entra o que eu coloquei lá no nosso roteirinho, a transformação da imposição dos padrões para a posição dos próprios princípios, ou passagem da exterioridade dos valores para o reconhecimento e apropriação pessoal dos valores. E que é o que acontece durante o trajeto da infância à vida adulta. A criança, você não educa moralmente de forma racional. O que você faz? Você vai falar para ela que é preciso reconhecer a validade das normas? Ela vai achar que você está falando grego, de certa forma você está falando grego mesmo, porque veio da Grécia, mas enfim, ela não vai entender merda nenhuma e não vai sentir que aquele assunto concerne a ela, porque de fato não concerne. Não é? A criança não é capaz realmente de assumir uma coisa dessa, porque ela não tem maturidade racional, emocional e moral para isso. E é exatamente assim que a criança
se impõem os valores, né? E é preciso que se imponha à criança, porque não tem outro jeito. A criança está lá, na mesa. Usa esse exemplo, o Gabriel deve se lembrar. Está lá no almoço, brincando com a comida. É isso que a criança gosta de fazer, quer brincar mesmo. Daí ela joga almôndega na cara da avó. E você, é o pai da criança, ou você é a mãe da criança, não vai falar, meu filho, respeite a integridade física e psíquica da sua avó, ela é idosa, etc. e tal, porque ele vai acabar jogando uma outra almôndega e talvez em você também. Né? O que você vai fazer é o seguinte, se você vai falar para ele, né? Algo mais ou menos assim, se você fizer isso de novo, eu vou dar um tapa na sua boca que sua cara toda vai inchar, vai ficar assim por uma semana. Você não deve dizer que vai pegar um martelo e quebrar um a um os dentes da criança, porque se ela pagar para ver e jogar outra almôndega na cara da velha, você vai ter que pegar o martelo e quebrar um a um os dentes da criança, porque senão ela vai achar que você né, não fala sério, que você não tem autoridade. Enfim, ameaçou a criança, ameaça com algo que não dê muito trabalho, nem custe dinheiro na hora assim, né, internar a criança, nada disso. Até porque também eu não sou um partidário da violência contra as crianças, mas você fala para a criança algo que produz, né, um receio, um medo na criança. Né? Você fala para ela com uma cara bem feia. Se você fizer isso de novo, eu pá no você. E se a criança trocar, você pá na criança, porque aí ela vai ver que você falava sério. Não tem outro jeito. Você não adianta bancar ali o democrata, o pluralista. A criança vai achar que você é um... E o que vai ser dessa criança? Né? Se ela não for educada, né, no respeito pelo medo, respeita porque... Não é porque reconhece que tem que respeitar, mas tem medo, mas que seja. Né? Se não for assim, e ela não respeitar, depois, né, pode ser muito pior. Bom, enfim, mas quando a criança chega ali na adolescência, porque a adolescência é uma fase de crise, né, porque ela faz a crítica de tudo. Né? Ela faz a crítica daqueles valores que você passou para ela. Né? E ela respeitava porque se sentia coagida. Né? A partir desse momento, ela faz uma avaliação das coisas. E esse processo aí é o de, né, verificar se, de fato, o valor possui validade, se ele é autêntico, se ele tem a ver. Se for, olha, você não pode sair com o cotovelo à mostra na rua, quando todo mundo faz isso, não dá para você continuar. Eventualmente, você continua na medida em que mora com os pais e tal, só para respeitar os pais, não para respeitar esse valor. Você sabe que o valor já não merece esse respeito. O fato é isso, que uma vez que você faz isso, né, faz essa crítica e toma para si aqueles valores que você reconheceu que de fato são válidos, que eles são racionais, que há bons motivos, né, para se adotá-los, você introjeta esses valores e eles agora são seus princípios morais. E é assim que o sujeito passa a agir, porque ele sabe que há uma boa razão em agir, né, dessa forma, em ter determinados valores. E é isso que é a autodeterminação. Certo? Então, é assim que ele, após fazer essas avaliações e ver que há coisa ali que não dá para manter, né, e ele substitui por coisas, né, superiores, valores que, de fato, né, correspondem mais àquele nosso critério. Primeiro, o bem-estar, né, nosso e de nossas relações com os outros. Então, pronto, é assim que a moral ela vai se transformando no interior de uma cultura, e é óbvio, na relação de uma cultura com outra também, né?
inclusive na medida em que você mantém, né, um intercâmbio com outras culturas, né, há que se estabelecer aí um patamar de respeito e convivência, né, vamos dizer assim, tolerância com certas coisas. Tolerância é um termo que eu, sinceramente, não gosto, porque o que é tolerar? É aquilo que você faz, por exemplo, né, quando você mora ainda com seus pais e eles dizem que você não deve mostrar os cotovelos ao sair, você tolera isso no âmbito dos seus pais, mas uma hora que você chega lá, a idade adulta, você sai de casa e, sei lá, vai morar na República, ou de qualquer jeito. Né? Você acabou isso aí. Acabou a tolerância. Né? Aí você encontra seu pai e sua mãe na rua, você fala, olha, sinto muito, vocês precisam mudar. Perdoem por falar isso, né? Mas é um dever lhes informar que essa moral de vocês aí está o oposto aqui da batalha. Né? É preciso reconhecer que isso aí não promove bem-estar, né? Entra em contradição com a vida social, etc. E tal. Uma última coisa, eu pulei aqui um pedacinho do texto, eu acho que ele ficaria melhor comentado agora. Ela está dizendo aí que a vontade, né, com a qual, né, você age, perceba, não é simplesmente um desejo, porque a vontade é uma capacidade mediada pela razão, é o querer racional, né, que você avalia. É um poder de escolha, né, deliberativo e decisório, né, e para que esse poder se exerça, ela diz aqui, exercer poder sobre o sujeito moral, não, né, sobre a circunstância, o sujeito é quem exerce esse poder, né? Para que isso aconteça, a vontade deve ser livre, no sentido em que ela não pode estar sendo coagida, né? Você não deve agir porque tem medo ou porque alguém está te ameaçando ou ameaçando alguém da sua família e por aí vai, né? Então, uma atitude só possui caráter moral, realmente, e vai ser passível de avaliação pelos outros, julgamento moral, se você de fato agiu porque acreditava no que você fazia. Se você fez alguma coisa que, na verdade, alguém te disse, olha, sei lá, você é um policial, tá na greve lá dos professores, resolveu dar um tiro num professor, né? Daí vira depois e fala, não, eu segui ordens. Olha, eis aí uma boa questão. Né? De fato, eventualmente o sujeito seguiu ordens. E aí quem que responde? Quem deu a ordem. Né? Agora, o Sartre, aquele sobre o qual nós já falamos, ele fala um negócio que eu acho interessante. Né? Não adianta você dizer que sua mãe está sequestrada, que o sargento-tenente, sei lá quem, falou que você vai pegar aí a prisão, sabe, uma corte marcial porque não obedeceu às ordens, etc. e tal. Não adianta vir com esse papo, não, porque você poderia ter escolhido encarar as consequências de não se deixar coagir. Eu acho um pouco complicado, assim, né? Mas também é interessante, porque, em certa medida, eu acho que se eu fosse um policial, preferia virar a arma em direção lá ao tenente e atirar no tenente, ao invés de atirar no professor. Sabe? Bom, mas se a minha mãe tivesse sob ameaça de sequestrador, aí complica, né, gente? Aí eu não sei. Mas para vocês perceberem o seguinte, esse é o tipo do drama, tal como aqueles no comecinho do texto, que só quem está envolvido na circunstância é que deve responder, né? Deve agir, deve reagir, deve saber o que fazer. E como que ele vai fazer isso? Não temos aqui a fórmula. Né? Esse, no final das contas, é o problema. Né? A ética, se ela virar fórmula, tipo,
não mentir. Mentir é um pecado universal, tal como Kant diz. Ela vira etiqueta, não é mais ética. Né? E a etiqueta, o manualzinho do bom comportamento, dá aso a uma série de maus comportamentos, comportamentos imorais. Pessoal, nós terminamos aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu adoraria estar em sala de aula com vocês, né? Porque o pouco contato que eu tive com vocês em sala de aula, eu percebi que eram turmas com pessoas muito legais, muito interessantes, né? Então eu espero que quando nós pudermos voltar à escola, eu volte a ver vocês, né? E, bom, gostaria também de desejar uma ótima caminhada aí no curso e depois como professores, ou como o que vocês vierem a fazer, né? Pode ser que vocês resolvam outras coisas, né? Tomem outros caminhos, não importa. Importa que vocês tenham aí uma estrada cheia de luz, né? E que a gente tome uma cervejinha ali no Tubarão depois, né? Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu estou aqui sempre que vocês precisarem. Vocês sabem o meu e-mail. E também o grupo lá de filosofia no Facebook. Vocês me encontram aqui na internet, facilmente, para o que vocês quiserem e precisarem. Ficamos assim, pessoal. Muito boa noite para vocês. Ótimas férias. E a gente se esbarra por aí. Boa noite. Valeu. Obrigado. Boa noite, obrigado por tudo aí. Boa noite, Ed. É isso aí, pessoal. Obrigadão, hein? Valeu, obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado, gente. É isso aí. Vou encerrar a gravação. Um grande abraço, pessoal. Abraço.